Olá, pessoal da TV Abrale. Estamos aqui hoje com a doutora Kátia Poiano, ela que é médica hematologista do Hemocentro da Unicamp. Vamos falar aqui hoje sobre aderência ao tratamento da LMC. Doutora Kátia, muito obrigado pela participação aqui na TV Abrale. Para começar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse para a gente o que é a leucemia mieloide crônica. Olá, Thiago. Obrigada pelo convite. Obrigada, Abrale. A leucemia mieloide crônica, ela está num grupo de doenças que se chamam doenças mieloproliferativas da medula óssea. Ela corresponde a mais ou menos 15% das leucemias. E ela é uma doença que ela começa com caráter crônico, mas ela tem a possibilidade de uma evolução para uma fase aguda, se ela não for tratada adequadamente ou se o paciente não responder direito ao tratamento. O objetivo da nossa conversa é falar sobre a aderência, do tratamento à leucemia mieloide crônica. Como monitorar, doutora, essa aderência? Então, esse assunto é um assunto extremamente importante, tá? Porque o sucesso no tratamento da leucemia mieloide crônica, ela depende muito da adesão do paciente ao tratamento. Para você ter bons resultados, você precisa ter uma boa adesão para você atingir as metas. Em cada etapa do tratamento da LMC, a gente tem uma meta que a gente quer atingir. Então, é de extrema importância. A gente pode monitorar a adesão do paciente de várias maneiras. Então, a maneira mais comum é você perguntar para o paciente como é que ele está tomando a medicação. Você tem a possibilidade também de fazer diários de medicação para o paciente. Você tem a possibilidade de monitorar como é que ele está tomando, se na dispensação da farmácia, então você sabe quantos comprimidos ele está levando para casa. Quando ele retorna, você pode fazer uma contagem desses comprimidos, se sobrou algum. E existem ainda dispositivos mais sofisticados, que, por exemplo, tem dispositivo eletrônico que você tem um sensor no frasco. Cada vez que você abre o frasco, ele detecta que você abriu. Só que esse tipo de dispositivo ele é utilizado mais para nível de pesquisas mesmo, não tanto no nosso dia a dia. Ok, excelente, doutora. A gente sabe que o tratamento é realizado com inibidores de tirosina quinase, Em que situação esse paciente, doutora, é orientado a tomar essa medicação em dias alternados? Olha, eu vou te falar que quase nunca, tá? Porque, em geral, a posologia dos medicamentos é para ser de uso diário. Se você for ver a recomendação, do tratamento, é para ser tomado diariamente. E, por exemplo, o imatinib, se você não tomar diariamente, você tem uma interferência muito grande na obtenção da resposta molecular, por exemplo, Tem vários estudos em andamento para ver a otimização de dose do tratamento na LMC. Então, a gente tem visto isso com cada vez mais frequência. A gente tem situações que a gente precisa reduzir a dose do tratamento por conta de toxicidade que o paciente está apresentando. Então, quando isso acontece, pode acontecer se o paciente não tiver outra opção terapêutica, se ele atingiu o limite máximo da medicação, que ele não consegue mais tolerar aquele nível, eventualmente a gente pode até chegar numa posologia de dias alternados, mas isso não é a nossa rotina. Isso é um caso excepcional, que você não tem outra opção terapêutica e que aí você só sobrou essa opção, mas não tem como quebrar o comprimido, por exemplo, Então, seria uma exceção, não uma regra. Ainda dentro desse contexto de dias alternados, essa possibilidade de tomar em dias alternados pode trazer algum prejuízo à resposta, à resistência, por exemplo, à medicação? Por exemplo, quando o paciente começa a tratar, a constância no tratamento, ela vai ser importante para o paciente obter, então, primeiro a resposta citogenética, uma resposta molecular maior, e a partir da obtenção da resposta molecular maior, o paciente tem mais segurança que a doença dele não vai evoluir para a fase aguda da doença. Quando o paciente ele persiste no tratamento, ele pode obter respostas mais profundas e chegar num nível em que torna possível até a gente pensar em fazer descontinuação da terapia. Se o paciente, no começo do tratamento, principalmente, se ele começa a tomar irregularmente, a chance dele obter uma resposta molecular maior é muito pequena. Ele não vai obter essa resposta ideal. É importante, doutora, que o médico indique o protocolo terapêutico de acordo com o perfil do paciente. Eu, por exemplo, sou usuário do nilotinib. O nilotinib a gente sabe que é necessário, é prescrito, tomar 2 vezes ao dia, e é necessário fazer um jejum, diferente dos outros inibidores. Com base nessas informações, é importante que o médico, o hematologista, tenha atenção, observe o perfil do paciente, se ele tem uma boa disciplina, por exemplo, para poder fazer essa terapia? Sim, com certeza, Thiago. Mas eu acho que eu iria mais além até. Eu acho que na escolha do tratamento, antes de ver esse perfil de adesão do paciente, primeiro a gente tem que ver as indicações, Então, a gente vai escolher o inibidor baseado principalmente nas comorbidades que o paciente possa ter, baseado também
ali no perfil de toxicidade do inibidor e também na característica da doença. Então, a gente sabe hoje em dia que, por exemplo, quando você troca de um inibidor para o outro por conta de resistência, é importante a gente avaliar o perfil da mutação que o paciente tem. Então, você junta todas essas informações, perfil da doença, perfil da droga e o perfil do paciente para você chegar numa indicação que seja melhor para o paciente. Entendi. Então, a disciplina é só um fator, né? E os outros fatores, né? Possíveis comorbidades, se eu não me engano, problemas respiratórios, problemas cardíacos. E aí, a depender da situação, um inibidor ou outro vai cair melhor para a terapia do paciente. Exatamente. Tem que ser individualizado, né? O paciente, doutora, que adere ao tratamento, né? Que é o sugestivo, né? Que é o sugerido, né? O paciente que busca essa adesão total, que acompanha o médico nisso, né? Ele tem mais chance de chegar ao log indetectável? Sim, com certeza, Tiago. A gente vê que os pacientes que têm a obtenção da resposta profunda, né, que a gente fala que é a partir de MR4, MR4,5, ela vai sendo adquirida ao longo dos anos. Com o imatinib, você tem uma porcentagem, esses pacientes vão obter uma resposta melhor assim, a partir do 5º ano de tratamento, um pouco mais precoce com os inibidores de segunda geração. Então, quanto mais tempo o paciente persistir no tratamento, ele vai atingir essa resposta profunda e se ele tiver uma estabilidade dessa resposta profunda, ele vai poder um dia tentar de parar de tomar o medicamento. Alguns pacientes também, já que a gente falou sobre log indetectável, né, vivem no tratamento da LMC a busca constante por esse log indetectável. Desde 2017 eu fui diagnosticado, estou em resposta molecular maior, graças a Deus, e a gente percebe que muitos pacientes sofrem, viram uma questão emocional, né, não conseguir esse indetectável. A gente sabe também que o indetectável não é o principal objetivo do tratamento, né? Não, foi muito bom você falar isso, porque na verdade, você não precisa estar com log indetectável para você ter uma vida normal e você ter uma boa sobrevida parecida com a da população normal. Então, não depende disso também o sucesso do seu tratamento. Tem pacientes que podem ser que não obtenham essa resposta ideal, mas eles vão estar vivendo bem, manejando os eventos adversos, mesmo tendo que tomar o ITK pelo resto da vida, eles vão também estar tem uma cura funcional, vamos dizer assim, né? Qual conselho a senhora daria para aqueles pacientes que pensam em parar a medicação, que não estão tomando corretamente a medicação? Olha, eu aconselho para não fazerem isso, tá, Tiago? Eu acho que a gente tem que desencorajar, eu acho que ele tem que conversar com o médico dele, por que ele quer parar, né? Principalmente no começo do tratamento, isso prejudica muito para ele obter as respostas. Então, eu acho que se ele não está tomando a medicação por intolerância ou por desconhecimento mesmo, eu acho que faz parte da nossa vivência como médico explicar para o paciente a importância dele cumprir com o protocolo do tratamento dele, a importância dele alcançar a resposta, pelo menos a resposta molecular maior, né? Ele entender que isso vai ser fundamental para a doença dele não entrar naquela fase de transformação, ele poder ter uma qualidade de vida melhor, né? E tem opções de troca de tratamento. Se o paciente vai ter um evento adverso, a gente pode trocar para um outro inibidor que ele tolere mais. Então, acho que precisa ser conversado bastante com o médico, ele não tomar o paciente não tomar por si só uma orientação de parar sem ter discutido com o seu médico antes. Eu percebo ao longo dessa jornada, a LMC, a gente acaba se envolvendo inevitavelmente com muitos pacientes, né? Pacientes acabam conversando muito com os pacientes, as redes sociais ajudam isso bastante. A gente percebe que passa muito pelo emocional, passa muito pela aceitação, né? Alguns pacientes, infelizmente, não aceitam que tem uma doença crônica, uma patologia crônica, que tem que tomar uma medicação, talvez para o resto da vida, né? Talvez resolver isso passe pelo tratamento de forma multidisciplinar, né? Do paciente também procurar um apoio psicológico, né? Um auxílio emocional. Eu acho que tudo que puder agregar, né, para o paciente é bom. Eu acho que o apoio da família, o apoio do médico, tudo isso, eu acho que o conhecimento também da doença também esclarece mais o grau de importância, né, que você tem que dar na hora de você seguir com o seu tratamento, né? Então, eu acho que cada vez mais ações de educação continuada são importantes. Isso que a Dali faz, eu acho que é muito válido e muito importante para conscientizar o paciente. Ainda nesse contexto, né, no nosso tema hoje de aderência ao tratamento, né, existe um tema que gera certa polêmica, que é a descontinuação, né, dos inibidores. A gente percebe que também passa aí pela questão emocional. Qual a sua perspectiva, doutora, em relação a esse processo de descontinuação do tratamento da LMC? Então, na verdade, Tiago, a descontinuação hoje em dia é uma realidade já, né? Então, a gente tem já segurança de indicar para alguns pacientes dentro de estudos clínicos e até fora de estudo clínico. Hoje em dia, tem várias diretrizes regulamentando isso, né? Só que a gente sabe que não é todo paciente de LMC que vai poder parar o tratamento um dia. Então, voltando à indexação da adesão, o paciente que não tiver adesão, ele não vai
ter aquela resposta profunda que a gente precisa ter, que é um pré-requisito para parar o tratamento. Então, ele tem que obter pelo menos um MR4, idealmente um MR4,5, que é a resposta profunda, né? Para a gente poder propor, e tem que ter estabilidade dessa resposta. O paciente ele não pode ter sido uma fase acelerada prévia, ele não pode ter tido, se ele for resistente previamente, os resultados não vão ser tão bons quanto um paciente que sempre teve resposta ótima. Então, a adesão é o princípio. Então, se ele for aderente, ele tem mais chance de ter resposta molecular e ter resposta profunda, e esse paciente vai poder um dia parar. Então, quem não for aderente não vai atingir esse nível de resposta necessário. Um problema que pode acontecer no início do que você faz a descontinuação, você pode ter uma doença que chama síndrome de descontinuação, que pode ter dor muscular, artralgia, em geral é autolimitado, dura alguns meses, e aí depois disso o paciente ele volta a não ter mais esses sintomas. E raramente isso é motivo do paciente ter que voltar a tomar o inibidor. Só que aí ele vai ter que ser aderente para fazer os exames, né, de monitoramento depois que ele para. Então, se ele parou, ele vai ter que fazer um PCR mensal no começo, depois isso passa para 2 meses, depois isso passa para 3 meses, mas ele, mesmo ele tendo parado o tratamento, ele tem que continuar o controle da doença dele, porque a doença pode voltar um pouco mais lá para frente, então a gente tem que manter o monitoramento. Uma coisa eu penso, doutora, que é querer parar, outra coisa é conseguir parar. E depois, imagina uma pessoa que está tomando imatinib há 15 anos, por exemplo. Como é que ela vai se sentir com a falta desse companheiro, né? Então, não, e você sabe que tem alguns pacientes que que aqui na Unicamp a gente tem feito alguns estudos de interrupção de tratamento, né? E com sucesso. Mas alguns pacientes antigos nossos, tem alguns pacientes que não querem participar porque isso vai mexer muito na rotina deles. Eles não querem vir todo mês fazer exame. Eles já estão acomodados com o tratamento na dose que está, não tem efeitos colaterais que o incomodam. Então, alguns pacientes preferem continuar a rotina e alguns ficam muito ansiosos, né, pelo risco. Eles não conseguem suportar saber que tem um risco, né, de ter recaída, que a gente sabe que metade dos casos eles não vão poder ficar sem o tratamento, né? Então, tem pacientes que preferem não interromper e mesmo sendo oferecido dentro de um contexto de estudo, que você tem os exames todos certinhos que vão ser feitos, né, que não vai ter custo nenhum, tem alguns pacientes que optam por não parar. Doutora Kátia, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Abrale. Obrigada, então, viu, Thiago? Obrigada, Abrale. Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente está à disposição para dúvidas que os nossos ouvintes possam ter. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de deixar o seu comentário, de se inscrever no canal da Abrale e de ativar o nosso sininho para continuar recebendo nossas informações. E não se esqueçam, paciente informado é paciente empoderado. Seja protagonista do seu tratamento. Tchau, tchau.